CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade aos estudos das obras do nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando o livro No Mundo Maior. A Dilane vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente inicia o estudo. É o capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 6. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos a cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo e envenenado quando falam por trás. Pode fazer a prece. Mestre Jesus, médico, amigo, irmão de todos nós, precisamos do teu amparo, da tua ajuda, do teu amor em todos os momentos de nossas vidas e especialmente agora que iremos estudar a doutrina espírita, a doutrina elaborada por ti e que o nosso Kardec, teu enviado, conseguiu expressar o teu sentimento, o teu pensamento aqui na Terra. Permita que nós, os seguidores desta amada doutrina, através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e do nosso irmão André Luiz, compreender o que eles escreveram e querem nos ensinar. Prepara-nos, Senhor, para este momento. Que seja em nome desses irmãos queridos, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa de amor, o CEAP. Em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Estamos estudando o livro No Mundo Maior. Na sequência, foi o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros da Vida Eterna e agora No Mundo Maior. Esse livro No Mundo Maior é um trabalho todo aqui na crosta terrestre. E vimos semana passada que Calderaro, que é o novo instrutor do André Luiz, o trouxe aqui e o apresentou a um outro instrutor chamado Eusébio.
E Eusébio vai fazer uma preleção, em que convidados são todos os espiritualistas, não é somente os espíritas, não. Olha, na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam aos serviços de vanguarda. Interessante, né? Ele não vai falar só para espírita, mas para todos os homens de boa vontade. André Luiz ficou curioso e o assistente esclareceu. Estou lendo aqui da aula passada, é só um parágrafo pequeno. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com a sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando consideráveis desperdício de oportunidades. Então, ele tinha nessa reunião aproximadamente 1.200 pessoas, 1.200 espíritos, encarnados e desencarnados. Às vezes a gente brinca aqui, às vezes não, todo dia eu falo a mesma coisa, quando termina a última aula, meia-noite aqui. Vocês sabem que no outro dia, tem um tempo desse aí, um deles aí, um estudante aí da casa, poxa, mas tem aula hoje meia-noite aqui, é para vir meia-noite? Não é perigoso? Eu falei, não, tem que estar aqui à meia-noite, não pode faltar, tem chamada. E ele está estudando ali como médium. Mas é mesmo? Eu falei, você vai vir, vai deixar o corpo em casa e vai vir em espírito. Aí que ele entendeu. Então a gente diz, né, não adianta ficar vendo televisão até tarde, não adianta não deve assistir qualquer coisa. Então é deitar, fazer a prece e pedir a Deus para vir para uma reunião dessa. Então vamos ver a preleção da reunião de Eusébio. Bem na crosta, hein? Eu estava com sede, né? Eu só bebo água aqui. Incrível, eu fico para lá e para cá, esqueço de beber água. Vamos lá. É o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Capítulo 2, não, 1, né? Não? Ereto. O senhor voltou. Não, minha filha, vou começar o 2 agora. Sim. Ereto, incendido, o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Eu tenho que ler, não tem jeito, né? Eu vou lendo. A hora que vocês não entenderem alguma coisa, me interrompam, por favor, para a gente conversar, explicar. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro,
incapaz de suportar a carga de 2 vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. Olha que coisa interessante. Vocês lembram da noite passada? Quem lembra aí da noite de sono que teve? Ninguém lembra, né? Pois é, por que a gente não lembra? Ele acabou de dizer, porque o nosso cérebro não aguenta a vibração de 2 vidas. Então a gente esquece. Então ele está falando para os encarnados que lá estão, vocês não vão se lembrar, porém, eu vou ler aqui de novo. A lembrança de nosso entendimento, vou ler aqui de novo, último parágrafo. Naturalmente não podereis guardar plena recordação desta hora, como nenhum de nós aqui se recorda do que fizemos e com certeza viemos para cá, trabalhar, estudar. Retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de 2 vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá. Contudo, olha só, mas a lembrança persistirá, não vai vir essa lembrança clara. Mas como é que ela persiste em nós? No fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. Então, se abrem as nossas portas intuitivas para o atendimento fraternal, ou o que eles desejam de nós, o que eles desejam. Hoje, por exemplo, eu vim para cá descansado. Até recebi um elogio lá do cabeludo, que eu chego toda hora lá e reclamo da obra. Ele disse: seu Nilton, hoje o senhor está bem, né? O senhor está feliz. Eu falei: estou bem, estou feliz. Mas o que acontece? Há um desgaste físico no trabalho cotidiano, aqui, né? São muitos atendimentos. E hoje eu cheguei mais tarde, cheguei aqui quase meio-dia. Eu disse assim: eu vou descansar hoje. Então, não que eu tenha acordado tarde, que eu acordo cedo, mas fiz as minhas coisas em casa, os afazeres. Eu tenho que passar roupa também, tenho que limpar o chão, tenho que lavar o banheiro. Então a casa estava imunda e eu tirei o tempo para fazer isso, né? E vim para cá tranquilo. Mas quando chegou aqui, tivemos trabalhos sérios. No caminho a Dilane já estava ligando. Então tivemos trabalhos muito sérios. Se eu não tivesse descansado, e eu precisava descansar, até porque domingo a gente também faz o trabalho aqui, eu estaria agora sugado como fico normalmente, cansado, muito cansado. Então, intuitivamente, eles nos preparou para trabalhar à tarde, que foram trabalhos sérios e complexos. Não foi, Elinéia? Depois você dormiu ali na sala, né? Só a Dilane. Eu não dormi, não. Eu continuei aqui, mas pelo menos eu descansei de manhã. Eu vim para aqui na frente do senhor. Mas os espíritos nos preparam para isso. Durante a noite, vai ter trabalho amanhã. Fulano, Marta, precisa de... Aí vem. Tá vendo? Não adiantou chegar atrasada, discreta. Aí eles nos preparam durante a madrugada. Fica intuitivamente. Aí o trabalho
flui. Flui. E o interessante é que nós conversávamos ali antes, e durante o atendimento, depois dos espíritos, tudo foi em torno da conversa que a gente teve ali. Quer dizer, a gente foi preparado antes. Então é muito importante a nossa noite de sono. É importantíssimo a gente chegar em casa, dormir o mais cedo possível, né, sem encher a cabeça com esses programas agressivos, com esses programas que não levam nada a lugar nenhum, de televisão, até mesmo na internet. E eu tenho um vício ali do TikTok, para eu me distrair um pouco, que eu saio com a cabeça cheia e fico vendo umas besteiras ali e me distraio. Fico rindo sozinho, depois eu vou dormir. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente escuta, para que a noite seja o melhor possível. Então continua o nosso Eusébio aqui falando com os espíritos encarnados que estão lá, né? Tem alguns desencarnados, mas a assembleia lá, a maioria era encarnada. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o ministério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhe cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em ilimitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, hibernação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Então, nesse parágrafo aqui, né, se alguém tiver outro entendimento, por favor, pode se colocar. Ele está dizendo para a gente seguir o nosso coração, não é isso? Que a gente sabe o que vai fazer. E cuidado para a gente não se complicar, buscando as riquezas ou na hibernação, né, na acomodação. Que todos nós temos algo a fazer e o nosso coração vai dizer. E mais, há oportunidade de ser útil ao nosso próximo. É isso que ele disse aqui. É isso que traz o equilíbrio para nós. Alguma coisa a mais vocês querem colocar? Não é isso mesmo? Então vamos lá. Vamos para o outro parágrafo. Desde quando fazemos e desfazemos, o outro parágrafo você lê, Adilane. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos a recomeçar. Deixa eu ler de novo. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, compreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas
apenas em jogos infantis o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos, piratas por muito tempo, indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. O que foi que ele disse aqui nesse parágrafo? Que a gente vem há milênios, né? Um milênio, como ele colocou aqui, é um ato breve. Um século, um cenário veloz. E nós somos os mesmos no palco da vida. Nós vamos e voltamos. Vamos e voltamos. Alguns conseguem a ascensão. Milhões ficam no mesmo lugar. A gente usa um termo que é o seguinte: amassando barro. Você já viu alguém amassando barro? Você pisa no barro, ele vai para o lado, você pisa no barro, você não sai do lugar. Então, a maioria de nós vemos e voltamos há séculos, há milênios, sem sair do lugar. E ele está chamando a atenção disso para os encarnados que lá estão. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Então vivemos quais crianças, sem aproveitar a vida como deveríamos. Destarte, fazemo-nos réprobos. O que é um réprobo? Um condenado, né? Destarte, né? Quando não, nos fazemos condenados, réprobos das leis soberanas, porque a gente infringe essas leis. Aí ele vai falar quais náufragos, piratas, por muito tempo indignos de retornar ao mar da vida, ao mar do progresso. Por quê? Porque a gente vai se complicando. Tudo bem até aí? Alguém teve um entendimento diferente desse? Vai, Edilane. Não? Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia, de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e vêm e que voltam no domicílio celeste, como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Então ele não se refere aqui aos missionários. E lembramos aqui do Chico. O Chico não teve espírito de renúncia? Não deu testemunhos dolorosos? Não suportou sangrentas feridas, como ele está dizendo aqui? Testemunhos angustiosos, sacrifício, renúncia e amor ao próximo, solidariedade? Esses não. Não está falando desses. Está falando do grosso dos espíritos que reencarnam na Terra. A gente dá uma olhadinha aí para o mundo, como o homem está brigando, fazendo guerra, se complicando com a lei divina. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da
ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então ele está falando para o grosso das almas, que estão dúbias. Dúbias. Não dos missionários. Então ele está falando para nós que estamos aqui agora, que conhecemos a doutrina espírita. Para nós. Para a gente não vacilar, para a gente não abandonar, para a gente não ter dúvida. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós. Opa, está falando de todos nós. Ele, por humildade, se colocou ali, né? Viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrer o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre razoável, sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. Todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. E não é isso mesmo? Né? Ele está falando aqui da gente, né? Que a gente se compraz ainda nos prazeres da vida, do mundo, perdendo tempo. Não dá para concorrer, né? Pede para ela falar baixo lá, por favor. Está falando da gente, ó. Pássaros de asas partidas que tentamos voar no ninho da liberdade e da paz, mas que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Não é isso que acontece com o grosso da humanidade, com todos nós? Entre escolher o caminho do sacrifício, do trabalho, do compromisso, do comprometimento com Cristo, escolhemos, se tivermos que escolher este caminho, o caminho dos prazeres, normalmente a gente opta pelos prazeres do mundo. Não que sejam ilícitos, mas é como a parábola do semeador, né? A semente foi lançada, mas a nossa terra não é boa ainda para frutificar. E a gente vai atrás das ilusões. E atrás dessas ilusões a gente vem caminhando há milênios nesta terra. Marta está até de cabelo branco. Quanto tempo, hein, Marta? Você acha que está milhões, Marta? Eu estou há milênios, você está milhões. Vamos lá. Eu devo estar trilhões. Está tudo bem até aí? Está bem entendido? Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conteúdo da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo, para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal de Siddhartha Gautama, o Buda, né? E perseguíamos os semelhantes
em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta nas margens do Nilo. Está entendendo, Vanessa? Ou está difícil? Está difícil, né? Então vamos lá. Ele está dizendo de nós, né? Você saiu um pouquinho, que a gente tem ido e vindo sem o progresso devido, buscando sempre o mundo em vez das verdades essenciais, das verdades divinas. Aí ele começou nesse parágrafo dizendo que nós ouvíamos Krishnas, cantávamos com ele, mas logo depois a gente descia no Ganges para fazer guerra. Ouvimos o Buda, depois, né, que é o Siddhartha Gautama, perseguimos os semelhantes, fomos herdeiros das esfinges. A esfinge, ele está se referindo ao Egito. No entanto, da reverência aos mistérios, passávamos às hostilidades, às guerras. Então ele está dizendo que já ouvimos Krishna, ouvimos o Siddhartha Gautama, ouvimos lá no Egito Antigo as divindades, mas sempre a gente caía. É isso que ele está dizendo. Essa é a nossa história. Mas ele continua. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, aí já entrou lá no povo hebreu, antes do Cristo. Reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Está entendendo, Vanessa? É o nosso caminhar. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida, com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Ele está falando desses personagens da história, né? Foi Constantino que mudou o cristianismo para catolicismo, né? Ali se fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pecadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores,
embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Que lição, hein? Que lição para a gente, não é? É para se refletir. A gente sabe que nas Forças Armadas tem os sacerdotes, né? Tem o padre, tem o pastor. Antigamente era só padre, né? Hoje tem pastor. Quando vai para a guerra, o canhão é benzido. Rezam no canhão e nas armas. Para matar o outro, né? Mas o outro também está rezando lá. É uma coisa incoerente, né? Fala-se do amor do Cristo e se benze armas para a guerra. Então nós estamos aí, ó, desde Krishna até hoje, até os dias de hoje. Alguma pergunta? Alguma colocação? Está vendo como vocês são velhos? Mais velho do que a Marta? Velhinho, não saiu, ninguém saiu do lugar, está todo mundo aí. E Irlanda está até careca, não saiu daqui. Vamos ver o que a gente faz da nossa vida agora com a doutrina espírita, né? Aí ele continua aqui. Conceição, você está há 30 mil anos, você chegou primeiro. A mais atrasada. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. E ainda hoje, né? Quantos maus presságios a gente tem ouvido aí, né? Para o Brasil e para o mundo. Aí vem a pergunta: até quando seremos gênios demolidores e perversos? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos, sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, de cérebro evolvido e coração imaturo. Requintamo-nos presentemente da arte de esfacelar o progresso espiritual. Entenderam? Entendeu? Entendeu, Vanessa? Mais ou menos. Tem problema. Ele continua dizendo da nossa caminhada de ida e vinda, amassando o barro. É só isso que ele disse com essas palavras todas. Elaine, você também é velhinha, Elaine. Fica rindo aí da gente, não. Você chegou primeiro, acho que antes da Conceição.
É isso que ele está dizendo, amassando o barro. A gente morre, renasce, morre, reencarna, vai e volta, e não aprende. É isso que ele está dizendo. Ainda bem que ele está falando para aqueles 1.200 que estavam lá, né? Não fomos nós, né? Ainda bem que são para eles, que é para eles. O excelso orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhe estampavam no rosto. Porque ali estavam, embora ligados ainda, mas afastados do corpo físico, que embota. Então ali eles estavam vendo, encarando a realidade. Por isso estavam todos assombrados. Inclusive o André Luiz, já desencarnado. Porque ele está fazendo a gente pensar. Doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Altivo sempre dizia isso, né, Marta? Doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Vocês têm que pensar. Está aqui para a gente refletir. A maioria das pessoas querem a receita de bolo. A receitinha de bolo. Vai ali, ó, faz assim, assim que dá tudo certo. E não é isso. A vida não é assim. E cada um tem a sua trajetória. Cada um é um universo extremamente complexo. Cada um de nós. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre ao gládio dos conquistadores sem entranhas ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre: o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem, sutis, solapando-vos a estabilidade. Caramba, dá até vergonha de ler, né? Pois é. O que nos caracteriza aqui ainda é a instabilidade. A instabilidade. Por isso, porque não damos a devida atenção ao que deve ser dado. Sempre tem algo mais importante do que o trabalho de amor ao próximo. Sempre tem. Se dividir entre o centro e o interesse lá fora particular, normalmente o interesse lá de fora ganha, ainda hoje no centro espírita, por falta de comprometimento daqueles que se dizem espíritas, cristãos, ainda hoje. Vossos caminhos não parecem
Olha, eu sei que está muito bom, mas está na hora de parar. Nós lemos aqui 50 minutos, nem sentimos, né? Muito interessante esse estudo, muita coisa para se refletir. Peço a vocês que leiam em casa. Hoje é dia 11. 11 mais 7, 18. 18 de março. Semana que vem a gente continua aqui, ó. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, tá? A gente continua aqui. Vocês gostaram do estudo? Muito bom, né? É uma leitura, mas aqui a gente obriga a ler, né? A gente é obrigado a ler. Agradecemos aos nossos irmãos Francisco Cândido Xavier e o André Luiz por nos fazer refletir com relação à nossa encarnação presente, a reencarnação que aqui estamos. Muito obrigado. Ajuda-nos, Jesus, a aproveitar esta oportunidade no corpo, esta grande oportunidade que no corpo físico conhecemos a doutrina espírita, doutrina libertadora, e que pode alavancar, catapultar a nossa vida de espírito imortal. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitá-la, a aproveitar esses conhecimentos em nosso próprio benefício e em benefício dos nossos semelhantes. Que Deus abençoe o nosso esforço, que Deus abençoe esta casa de amor que divulga o teu Evangelho, Jesus, que divulga a doutrina espírita. Em nome desses irmãos que nos auxiliam e auxiliaram a pensar, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso altivo, diretor da nossa casa de amor, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno do livro No Mundo Maior. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.